Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus, que todos vocês possam estar seguros, protegidos, com saúde e, principalmente, desfrutando da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com a qual nós podemos seguir em frente. Queridos irmãos e irmãs, queria falar com vocês hoje a respeito da culpa. Culpa que é um sentimento muito forte para nós cristãos, porque muitas das vezes nós estamos sempre de um lado ou de outro, procurando relacionar nossas dificuldades e desafios com eventos, fatos, atitudes, escolhas, coisas no passado que fizemos ou deixamos de fazer. Há uns dias atrás, conversava com um amigo meu a respeito de um triste ocorrido, né? Uma colega de trabalho de São Paulo, que esteve aqui conosco em Belo Horizonte, ela faleceu. Depois de 10, 15 dias, veio a falecer o marido também pela pandemia. E depois conversamos de que a irmã dessa colega de trabalho é que supostamente teria se contaminado e assim trazido a enfermidade para dentro de casa. A partir desta questão, queridos irmãos e irmãs, somos muitas das vezes levados a pensar em responsabilidades. É quase que um senso comum hoje em dia. As pessoas são muito prontas para responsabilizar, culpar umas às outras, e muitos de nós estamos sempre, a todo momento, procurando as nossas culpas, procurando nossas dificuldades, procurando relacionar os eventos da nossa vida, as nossas limitações, com coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas a palavra de Deus, muito clara para todos nós ali, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nos assevera e nos lembra de algo que nós precisamos ter sempre em mente para não ficarmos carregando mais fardos além do que a própria vida já nos proporciona. Ali nós temos no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu começo a te perguntar sobre o que você se culpa, se responsabiliza, se condena. Sobre o que você se martiriza, se angustia, ou, quem sabe até, sobre que tipo de erro, pecado, omissão, dificuldade você atribui responsabilidade a pessoas que lhes são muito próximas. Digo isso, queridos irmãos e irmãs, porque muitos de nós carregamos muitos fardos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a tomar cuidado com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações, né? Nos alertando sobre o mal de cada dia, nos alertando de que a gente não consegue dar conta de tantas dificuldades, de tantos problemas, se nos ficarmos preocupando. Mas, em relação à culpa, o problema é um pouco maior. Nós nos culpamos, nós carregamos fardos, nós levamos arrependimentos para o restante da nossa vida, muitas das vezes de coisas que às vezes a gente nem tem mais condição de consertar, de reaver, porque ficaram no passado. Se ficaram no passado, queridos irmãos e irmãs, é porque há muito nós já deveríamos ter nos apropriado da sensação de perdão, da sensação de paz que o Senhor Jesus nos concede. Se porventura está no presente, a gente precisa buscar forças, buscar a graça de Deus e procurar corrigir na medida do possível, procurar assimilar formas de trabalharmos com os efeitos dos nossos erros, das nossas falhas, até mesmo porque, queridos irmãos e irmãs, não há como não errar nessa vida. É algo que aprendi ao longo dos anos, ao longo da nossa experiência, ao longo da experiência do pastorado. Todos nós erramos. É próprio da nossa humanidade, é próprio nosso de fazermos escolhas. Não há como, muitas das vezes, nós termos bola de cristal, sabermos se as nossas escolhas nos trarão dificuldade. É muito difícil não errarmos, queridos irmãos e irmãs. Costumo dizer que
A única forma de não errar é deixar de fazer. E mesmo assim, se você pensar um pouquinho, deixando de fazer, você também comete erros, você também responde pela omissão, você também responde pelos resultados da sua não ação. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a gente deve todos os dias nos esforçarmos, trabalharmos para fazermos o nosso melhor e não sofrermos além da conta pelos nossos atos, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Nós vamos continuar a cometer muitos erros e muitas das coisas da nossa vida é marcada pelas nossas dificuldades. Alguém já disse que a gente aprende não apenas com os acertos, mas aprende muitíssimo com os erros. Nós somos abençoados por aquilo que fazemos, pelas nossas boas ações, pelos acertos das nossas atitudes, mas de certa forma, se você pensar um pouco, somos também abençoados pelos nossos equívocos quando nos dispomos a aprender com eles. Somos também abençoados pelas aquelas nossas ações que não produzem tão bons resultados assim. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos nos apropriar do que a palavra de Deus diz para nós hoje. Não nos condenemos além do necessário. Não carreguemos tantos fardos pelo fato daquilo que falhamos, que erramos no passado. Não carregamos assim tanta dificuldade para o nosso dia. Certa vez, eu ouvi um sermão que muito me abençoou. Um pastor dizia que nós, por sermos filhos de Deus, somos objetos de um grande amor de Deus. E mesmo quando nós falhamos, Deus nos corrige amorosa e disciplinadamente, e Deus nos dá a oportunidade de corrigir nossos erros, de acertar as nossas vidas, de recolocar, na medida do possível, as coisas no lugar. Portanto, o que quer que você tenha feito, o que quer que você tenha falhado, o que quer que tenha ocorrido com a sua vida, peça ajuda ao Senhor, busque a Deus, peça força, sabedoria, inteligência, recursos e procure acertar-se, procure corrigir, procure acreditar que Deus está sempre amorosamente pronto para nos dar uma segunda chance, nos dar a oportunidade de acertarmos as nossas contas. Algo também que eu sempre me lembro foi quando fui procurado uma vez por uma pessoa na vida da igreja e ela me dizendo que sentia uma enorme vergonha dos filhos porque havia falhado na declaração do imposto de renda e estava tendo muitos dissabores, muitas multas, muitas dificuldades, e disse que não tinha coragem para falar para os filhos que estava precisando corrigir esses erros e arcar com essas consequências. Eu disse para ela que ela deveria procurar os filhos, dizer para os filhos que havia cometido um erro, mas que estava acertando esses erros, colocando essas questões em dia. Ela me disse pouco depois que fez isso, sentiu o amor dos filhos, sentiu o amor de Deus ali, tipificado pela compreensão dos filhos, e se sentiu-se aliviada de ter a oportunidade de corrigir aquelas falhas. Assim também, queridos irmãos e irmãs, somos nós. Temos muitas dificuldades na vida, temos muitos erros e acertos. Não é muito possível queremos sermos certinhos em tudo, porque nós somos limitados, porque nós somos seres humanos, porque nós temos dificuldades. Mas se erramos, se falhamos, se de algum modo a gente precisa acertar as contas com o imposto de renda, com essa ou com aquela repartição, com esse ou aquele aparelhamento burocrático, saibamos hoje, de antemão, que Deus tem graça suficiente para nos conceder. Tem o perdão sempre constante e, principalmente, tem os recursos para nos ajudar a acertar nossas questões, a acertar nossas dificuldades e seguir em frente. Portanto, queridos irmãos e irmãs,
tenhamos hoje estas ocasiões como oportunidades de acertos, de demonstrar a nossa limitação, de reconhecermos para nossos familiares, para nossos parentes, para as pessoas mais próximas de nós, de que nós somos seres humanos, de que a gente está propenso ao erro, mas, acima de tudo, de que Deus é amor e é o grande interessado em que nós possamos corrigir nossos erros, possamos reunir forças e colocar as coisas em dias. Lembremos-nos que Deus não nos condena, ao contrário, Ele fez com que seu Filho assumisse os nossos pecados, os nossos erros. Seu Filho atuou como um grande advogado para justificar dos nossos pecados. E nós podemos, assim, estimulados pelo grande amor de Deus, instados pelo grande amor de Deus, buscar forças, corrigir aquilo que for possível corrigir e sermos exemplo de sal e luz para todo mundo. Enquanto nós vivemos numa sociedade que discrimina, acusa, julga e condena quase que ao mesmo tempo, nós temos, na nossa fé e num Deus que nos ama, a oportunidade de recebermos o perdão, de perdoarmos a nós mesmos e aos demais com os quais a gente se relaciona e corrigir sempre, na medida do possível, com a graça de Deus e com a força que Ele nos dá. Nós vamos ouvir o cântico e depois nós vamos orar, interceder e pedir forças para continuarmos a nossa jornada, para deixarmos de lado todo o fardo, para nos reencontrarmos com o grande amor de Deus e seguirmos em frente, sem culpa, porque Cristo já pagou por todos os nossos pecados. O nosso Deus de amor não nos condena, a não ser o nosso adversário, a não ser muitas das vezes a nossa consciência que nos trai e que fica sempre tentando nos enredar, mas o nosso Deus está disposto a nos ajudar a corrigir todas as coisas. Com a graça e amor de Cristo Jesus, nós temos esta oportunidade. Vamos ouvir o cântico e depois temos o nosso momento de oração e de intercessão. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Eu sei que tu me sondas.
Graças a Deus. Nós vamos então, meus queridos irmãos e irmãs, interceder, colocando as nossas vidas nas mãos de Deus, colocando nesse momento, sobretudo, nossa gratidão, né, pela melhora da nossa irmã Tatiana, que já está na enfermaria, só aguarda o momento, né, de receber a alta. Graças a Deus, louvamos muitíssimo ao Senhor por esta bênção de ver que nossa irmã, depois de um período longo, né, de intubação, internada pela Covid, graças a Deus, venceu a enfermidade. Nós também louvamos a Deus pela vida da Joana, filha da Heloísa, também estava com Covid, mas está melhor, estava em casa, não precisou de internação. E vamos continuar intercedendo em favor de todos os nossos familiares, dos nossos irmãos e irmãs. Vamos continuar intercedendo, né, pelos profissionais da saúde. Vamos pedir a Deus que continue a sustentar o nosso país, o nosso sistema único de saúde. Vamos continuar muito vigilantes e sempre dispostos para fazer a vontade do nosso Deus, para seguir em frente, para sermos bênção nas suas mãos. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos pela tua palavra. Nós te glorificamos pelo teu grande amor. Nós te bendizemos, ó Deus Santo, porque o Senhor nos acolhe. E também, Deus amado, o Senhor sempre está disposto a nos oferecer perdão e nos auxiliar, ó Pai, com relação às nossas falhas, os nossos erros. Como o cântico que acabamos de ouvir, ó Pai, professa, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, das nossas fraquezas, das nossas limitações. E o Senhor, ó Pai, é um Deus amoroso sobre as nossas vidas. Pai querido, em tempos tão difíceis, não é adequado ficarmos pensando em responsabilidades, não é adequado ficar pensando, ó Pai, nas consequências dos nossos erros, mas, acima de tudo, encontrar forças, coragem e disposição, Deus amado, para acertar, para corrigir, para passar a limpo, sempre debaixo da tua graça, tua misericórdia e teu grande perdão. Permita, Senhor Deus, que nós possamos fazer as pazes com a nossa vida, com o nosso passado, com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos. Permita, ó Pai, que nós possamos viver uma vida mais marcada pelo perdão, pela comunhão e, Deus querido e santo, pela aceitação das coisas boas, mas também das dificuldades, das bênçãos, mas também dos desafios, das circunstâncias agradáveis, mas também, ó Pai, das circunstâncias dolorosas e difíceis com as quais a gente precisa também aprender e também por elas sermos abençoados. Pai querido, muito obrigado pela saúde, força que o Senhor nos tem nos dado, pela capacidade que nós temos hoje, ó Pai, de corrigir, de acertar e de seguir em frente. Deus Todo-Poderoso, a nossa gratidão, muito obrigado pela recuperação da nossa irmã Tatiane, muito obrigado porque ela está apenas agora aguardando, Deus amado, a alta ali na enfermaria. Que o Senhor, ó Pai, fortaleça ainda mais a vida da tua serva, que ela, Deus amado, tenha uma vida longa, próspera e abençoada pela frente. Nós te louvamos pela vitória que o Senhor a concedeu sobre esta enfermidade. Também te louvamos pela vida, Deus amado, da Joana, Deus querido, que também estava em casa, se recuperou da enfermidade e está bem. Nós te louvamos pela a vida de toda a nossa igreja, de todos os nossos familiares. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, suprido, nos sustentado, nos fortalecido. E nós precisamos, ó Pai, de que o Senhor continue a nos proteger, a nos encorajar, a nos sustentar, ó Pai, e nos dar força para mais uma semana de bênçãos na tua presença. A nossa intercessão em favor do Sistema Único de Saúde do nosso país, que o Senhor continue a prover, ó Pai, todo o necessário, os medicamentos, os insumos. Oramos agradecidos em favor dos médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores da saúde, rogando para que o Senhor os encoraje, os abençoe
e continue a usá-los como os instrumentos de bênção nas tuas mãos. Oramos pela nossa nação, oramos pela nossa cidade, oramos, ó Pai, por todo o nosso país, para que a tua bênção seja grandiosa sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos encoraje, nos estimule, nos fortaleça, para que nós possamos, ó Pai, aprender com esses dias de dificuldade, aprender com estas noites, ó Pai, mais longas, aprender com essas circunstâncias de desafios, mas temos a certeza, Deus amado, de que por meio de todas essas circunstâncias, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ama, o Senhor nos fortalece, o Senhor continua a nos ajudar. Portanto, Deus querido e santo, nós te pedimos uma semana muito abençoada para toda a tua igreja, para todo o teu povo, uma semana de, ó Pai, provisão, uma semana de saúde, uma semana de paz, perdão, comunhão, esperança e muita fé, uma semana de vigilância e de proteção, uma semana junto do teu altar e da tua palavra, para vencermos a tudo e a todos, conforme a tua graça, teu grande amor e a tua muita misericórdia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor nos condena. Ó Pai querido, e como a tua palavra diz, se estamos em Cristo, nada pode nos condenar, nada pode nos julgar, mas podemos seguir em frente, certos do teu perdão, da tua graça e da tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome e por amor do teu Filho, Jesus. Querido irmão, querida irmã, que Deus continue a te abençoar, que Deus continue a te proteger e a te sustentar. Agradeça hoje a Deus pela oportunidade do aprendizado, agradeça a Deus pelas dificuldades que te tornam mais forte, agradeça a Deus pela tua saúde, agradeça a Deus pelos teus familiares, agradeça a Deus porque nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Deus continue a te abençoar, vamos continuar ouvindo esse cântico maravilhoso, vamos continuar na presença. É grandiosa, não alcanço de tão alta, se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. O abismo está em minha cama, sei que ali também